De onde vem o carisma? Não existe uma resposta apenas para esta pergunta quando falamos da sociedade, mas quando o assunto é esporte, bons resultados são sempre parte da equação. Mas e quando os resultados não são aquela coisa e mesmo assim grande parte das pessoas nutre simpatia pelo esportista ou pelo time em questão? É esse o caso da Kawasaki no motociclismo. A parte do domínio imposto com 7 títulos no Mundial de Superbike nos anos 2010 com Tom Sykes, mas principalmente Jonathan Rea, a marca japonesa não possui uma história de sucesso condizente com sua popularidade no motociclismo, principalmente na MotoGP, de onde se viu obrigado a sair extraoficialmente em 2008, após uma sequência de anos sofrendo com falta de desempenho, erros de projeto, os mais bizarros problemas mecânicos e esparsos brilhos. Vocês pediram, e pediram muito. E agora tá aqui, a atribulada e curiosa incursão mal sucedida da Kawasaki na MotoGP é o assunto desse vídeo aqui. Vamos lá. Antes de mergulharmos na história da Kawasaki, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de dar like nesse vídeo se você gosta de MotoGP e também não se esqueça de avaliar ser membro do canal como essas pessoas aqui embaixo. Como eu já disse, a gente fala aqui de MotoGP com profundidade, portanto avalie ajudar como você puder. E o tema desse vídeo foi muito pedido por todos vocês aí já há alguns meses. Então tô aqui escutando e trazendo esse conteúdo para vocês. Muito bem, na véspera de 2002, o ano que a MotoGP viraria novamente 4 tempos, 990 cilindradas, muitas montadoras que estavam no Mundial Superbike começaram a olhar com certo interesse para o campeonato. Afinal, o pico do motociclismo sempre foi a MotoGP. E a Kawasaki foi uma dessas marcas. Vendo Ducati, Aprilia e Suzuki se juntando a Honda e Yamaha na MotoGP, a Kawasaki decidiu iniciar seu projeto para figurar na MotoGP menos de um ano antes de correr pela primeira vez. Em 1º de dezembro de 2001, apenas 12 pessoas iniciaram um grupo de trabalho dentro da marca com um cronograma que visava fazer seu modelo estrear antes do fim da temporada de 2002. E você pode se perguntar, por que de repente todas essas montadoras resolveram entrar na MotoGP? É simples, o maior empecilho havia sido retirado. Com a modernização dos regulamentos, o campeonato havia aumentado a capacidade dos motores. Em vez de 500 cilindradas, as motos deveriam ter 990 cilindradas. Uma disposição muito mais próxima dos motores 1000 cilindradas vendidos pelas montadoras. Assim, a oportunidade de entrar no Mundial naquele momento era bastante sedutora, pelo custo e pela aplicabilidade das tecnologias para o mercado. E tem essa particularidade também, né? Por que 990 e não 1000 cilindradas, você pode se perguntar? Exatamente para as motos continuarem sendo protótipos, fazendo as montadoras desenvolverem esses motores do zero e evitando ao máximo o reaproveitamento desses motores que corriam no Mundial de Superbike. Mas a história da Kawasaki no Campeonato Mundial não começou ali em 2002, não. A primeira entrada da fábrica no Campeonato Mundial data de 1967, com o britânico Dave Simmons. 2 anos depois, em 1969, ele foi o responsável pelo título mundial da 125, vencendo 8 das 11 provas. Ainda com o britânico, em 1971 a Kawasaki conseguiu sua única vitória na classe principal, no GP da Espanha. O detalhe dessa corrida é que é uma daquelas que o Giacomo Agostini resolveu não correr nos anos que ele dominou a classe principal do campeonato, vencendo tipo tudo. Depois que ele era campeão, ele eventualmente resolvia não correr em algumas das corridas e essa foi uma das quais ele não competiu. Inclusive, em 1970, o vice-campeão das 500 cilindradas foi o neozelandês Ginger Molloy, usando uma Kawasaki privada, mas sem vencer. Entre 1978 e 1982, a Kawasaki conseguiu nada menos que 8 títulos mundiais, 4 de 250 e 4 de 350, com o sul-africano Cork Ballington e o alemão Anton Mang, 2 de cada para cada um, e incluindo uma dobradinha dos dois, com Mang à frente de Ballington nas 250 em 1980. O sul-africano subiu para as 500 cilindradas em 1981, conquistando 2 pódios, na Holanda e na Finlândia. Após o título de Mang nas 350 em 1982 e um ano sem pódios de Ballington nas 500, a montadora se retirou do Mundial até voltar em 2002. E aproveitando aí aquela maior proximidade entre os conceitos de MotoGP e Superbike, onde a Kawasaki atuava na época, eles resolveram fazer mais ou menos um Frankenstein, criar uma moto irmã em tempo recorde para correr o mais rápido possível. Ainda em fevereiro de 2002, o primeiro teste foi feito, utilizando uma moto com base na Ninja, que à época corria no Mundial de Superbike. O piloto era o japonês Akira Yanagawa, que conduziu todo o desenvolvimento. O motor seguia o mesmo conceito da moto de produção, com 4 cilindros em linha. O time tomou decisões aerodinâmicas e de construção, com um chassi de alumínio bastante rígido, que levaram a um design revolucionário e pouco usual, para não dizer meio quadrado, na moto, incluindo a entrada de ar do motor no meio da parte dianteira da carenagem.
O protótipo, com certa cara de Superbike, foi batizado de Ninja ZX-RR. A primeira versão do motor foi ligada na fábrica em 1º de agosto de 2002, com seu shakedown ocorrendo no circuito japonês de Autópolis em 9 de setembro, menos de um mês antes do primeiro wildcard, no GP do Pacífico em Motegi. Evento programado para 4 a 6 de outubro. A moto foi apresentada ao mundo em 3 de outubro, quinta-feira antes da prova, 10 meses depois do início do projeto. Responsável pelo desenvolvimento, Yanagawa se classificou em 18º de 22 para a prova, batendo motos de 500 cilindradas 2 tempos, mas ainda à frente da Yamaha 4 tempos do piloto de teste da equipe, Wataru Yoshikawa. Mas é claro que com um tempo de desenvolvimento tão curto, aquela prova era nada mais do que uma sessão de teste pública. Teste esse que acabou bem cedo e com sérias consequências. Na volta 7 de 22, quando era o 15º colocado, já à frente da Aprilia 4 tempos de Regis Laconi, Yanagawa teve uma falha de motor chegando para a curva 5 e um vazamento de óleo que fez o japonês sofrer um forte high side, no qual caiu e quebrou sua pelvis, o fazendo ir para o centro médico e deixando sua equipe com trabalho a fazer enquanto assistia a épica vitória de Alexandre Barros sobre Valentino Rossi, no momento que desmontava sua Ninja no box. Por sinal, tem vídeo com o Alexandre Barros falando dessa corrida aqui no canal, o link vai aparecer aqui em cima. Sem Yanagawa para as corridas seguintes, o time chamou o campeão da Super Sport de 2001, o australiano Andrew Pitt, para ser o wildcard nas últimas 3 corridas, na Malásia, na Austrália e em Valência, onde ele conseguiu os primeiros pontos da ZX-RR, em 12º lugar. Pois é possível dizer que a Kawasaki, com um orçamento mais modesto do que Honda e Yamaha, por exemplo, deu uma subestimada no desafio da MotoGP chegando tão cedo. A Ducati, por exemplo, antes de estrear em 2003, testou a Desmos Edit mais de um ano e chegou conseguindo pódio na primeira corrida e conseguindo vencer uma corrida no seu primeiro ano. E se a gente tinha tido um teaser dos problemas da Kawasaki em 2002, 2003 escancarou tudo. Com Pitt seguindo no time, a Kawasaki contratou uma estrela para liderar o desenvolvimento da equipe. Ninguém menos que o australiano Gary McCoy, vencedor de 3 GPs e rei das derrapadas, que desde 2001 sofria com contusões a bordo da Yamaha da WCM. E com diversos wildcards programados para o ano, a ideia era progredir, mas a temporada foi um retumbante fracasso. Com a problemática rigidez do chassi, a moto entrava mal nas curvas, patinava demais em saídas de curva, era lenta e física para os pilotos em mudanças de direção e quando encontrava ondulações no meio das curvas, era tão dura que podia chegar a até mesmo tirar as rodas do chão. Para piorar, a marca utilizava aquele que era disparado o pior pneu da MotoGP, o Dunlop. Pneu que a Suzuki, após apenas 2 corridas em 2002, desistiu de usar após um problema de desgaste excessivo no GP da África do Sul. Ou seja, se uma moto praticamente inguiável já existiu na MotoGP, eu diria que provavelmente foi essa Kawasaki de 2003. Os resultados foram pífios, com a Ninja ZX-RR marcando 23 pontos em 16 corridas, incluindo na conta McCoy e Pitt e nada menos que 7 entradas wildcard, 2 de Yanagawa e 5 do alemão Alex Hoffmann. O melhor resultado foi um 9º lugar de McCoy no molhado em Le Mans, mas o ano na Kawasaki afundou de vez a outrora promissora carreira do australiano, que subiu direto das 125 para as 500 em 1998. Alegando em uma entrevista em 2021 falta de orçamento para o desenvolvimento, McCoy saiu da Kawasaki e nunca mais faria uma temporada completa na MotoGP. Como não era para ser diferente, a Kawasaki jogou a moto de 2003 no lixo e começou 2004 com uma folha de papel em branco. E olha, deu resultado. Com um conceito visual muito mais convencional, o time introduziu um novo chassi mais compacto desenvolvido pela Suter, onde o chefe da equipe na época, Harald Eckel, trabalhou por anos. O novo quadro possuía uma pequena distância entre eixos para fazer a moto mais ágil. Com isso, a Kawasaki e seus engenheiros focaram no desenvolvimento do motor. Os pneus passaram a ser os Bridgestones, e na dupla de pilotos a Kawasaki subiu o piloto de teste Alex Hoffmann, por vezes mais veloz que McCoy e Pitt em 2003, para o time principal, e trouxe o japonês Shinya Nakano, vice-campeão das 250 em 2000 e desde 2001 na MotoGP, para liderar a equipe. O novo pacote fez a Ninja ZX-RR deixar de fechar o grid para disputar pontos frequentemente na primeira parte da temporada. Nakano fez bonito, colocando a moto na 6ª posição no grid nas 2 primeiras corridas e figurando no top 10 na primeira metade do ano. O destaque do início da temporada, entretanto, não foi positivo.
Em Mugello, um assustador estouro do pneu Bridgestone no meio da reta dos boxes fez o japonês sofrer um forte acidente. Mas a moto tinha ficado melhor, a Kawasaki estava ali, no mix, no pelotão. E foi aí que a sorte também deu o seu empurrãozinho. No GP do Japão, em Motegi, menos de 2 anos depois do início do projeto, Nakano, partindo de 12º, viu um acidente na primeira curva eliminando 6 motos. Subindo para o 4º posto, ele pressionou a Yamaha de Marco Melandri pela prova inteira, antes de passá-lo a 5 voltas do fim e conquistar o primeiro pódio da Kawasaki na MotoGP desde 1981, justamente em Motegi, GP de casa dele e do time. Uma conquista enorme e no dia da última vitória japonesa até hoje na MotoGP de Makoto Tamada. Mais festa 2 corridas depois, quando Nakano colocou a Kawasaki pela primeira vez na primeira fila, ficando em terceiro na classificação do GP da Malásia. No fim do ano, pontuando em 12 das 16 provas, Nakano foi o 10º no Mundial com 83 pontos, batendo motos de fábrica da Ducati, Suzuki e Aprilia. Hoffman, que teve como melhor resultado um 9º no Qatar, foi o 15º com 51 pontos. O time somou 134 pontos ao todo. 2004 foi um pontapé encorajador para a equipe no desenvolvimento da moto, apesar de algumas falhas mecânicas durante o ano. E 2005 prometia ainda mais com um novo motor Big Bang, ou seja, com combustão irregular, seguindo aquele conceito cross-plane que a Yamaha trouxe para 2004. E isso em vez do conceito Screamer que a Kawasaki usou de 2002 até 2004 com combustão regular. Tudo isso em prol de melhorar a tração e fornecer melhores sensações para os pilotos. Nakano começou bem o ano, largando e chegando em 5º na prova inaugural em Jerez. Porém, um curioso acontecimento ocorrido nas vésperas da segunda corrida daquele ano abriria espaço para aquela que eu diria que é a grande história do projeto da Kawasaki na MotoGP. O alemão Alex Hoffmann, no evento pré-GP de Portugal na cidade, fazia uma exibição com sua moto quando cometeu um infeliz erro, para não dizer uma braçada, né? Após fazer um retorno na rua, ele acelerou a moto e perdeu a traseira subitamente, caindo no chão e quebrando o punho esquerdo. Ele não participou da prova em Portugal e no GP seguinte, na China, a Kawasaki chamou o francês Olivier Jacques, que não havia sido piloto regular em 2004 e estava sem vaga na MotoGP em 2005. Apesar do pouco orçamento, o time e Jacques acordaram um contrato, e ele e Nakano seriam os pilotos da Kawasaki na primeira visita da MotoGP a Xangai. E no dia da corrida, em meio ao dilúvio, o Jacques fez o inimaginável. Saindo de 15º no grid, o francês fez mágica, recuperando 4 posições na largada, mais 6 nas 6 voltas seguintes, assumindo o 3º lugar na volta 9 e o 2º posto na volta 15 de 22. Naquele momento, ele estava a 6.1 do líder, Valentino Rossi. Nas últimas voltas, ele tirava entre 7 décimos e 8 décimos do italiano, o que no fim não foi suficiente, mas ainda lhe deu um impensável 2º posto. O melhor resultado da Kawasaki até ali, a 1.7 de Rossi e a 15 segundos inteiros à frente de Melandri, da Honda Gresini, em terceiro. Um resultado tão bom e inesperado que surpreendeu o próprio Jacques e a Kawasaki. E o momento legal dessa corrida é que quando ele assumiu o 2º posto, a Yamaha, o time do Valentino Rossi, não tinha uma placa com o Olivier Jacques, né, com o Jacques ali para mostrar para ele exatamente no muro. E aí o que eles fizeram para informar o Valentino, eles improvisaram uma plaquinha lá, eles colocaram com fita as iniciais do Jacques, né, OJ, e começaram a mostrar para ele. Claramente eles não pensavam que eles estariam mostrando pro Rossi alguma coisa referente ao Olivier Jacques naquele dia. A corrida rendeu uma vaga de piloto de testes e wildcard para Jacques. E ele ainda substituiria Hoffmann novamente antes do fim do ano, quando o alemão se contundiu de novo, mas dessa vez numa corrida de verdade, no Japão. Já Nakano, com 11 top 10 na temporada, teve o 5º em Jerez como o melhor resultado, e foi novamente o 10º no Mundial com 98 pontos dos 150 da equipe no ano. Mas assim como em 2004, vários abandonos na temporada foram por problemas mecânicos, né? A Kawasaki tentava de tudo, né? Testava motores diferentes, testava sistemas eletrônicos diferentes, mas eles viviam aí nesse início de projeto na MotoGP deixando os pilotos na mão. Isso voltou a acontecer em 2006 com o Nakano e com um novo companheiro de equipe, o francês Randy Depunier. Com um novo motor mais compacto e potente, Nakano se colocou na primeira fila da primeira prova, em Jerez, terceiro, e conquistou o melhor grid da ZXRR na 5ª etapa, segundo a 2 décimos de Dani Pedrosa, que lhe roubou a pole com o cronômetro zerado. Não fosse a grande volta do espanhol no fim da sessão, as duas Kawasaki teriam largado na primeira fila, com Depunier ficando, no fim das contas, na 4ª posição. A corrida, no entanto, foi um desastre, com Nakano queimando a largada e ficando em 12º após um ride-through, e Randy Depunier se tocando com Valentino Rossi, Seth Gibernal e
caindo na volta 1. 2 provas depois, na Holanda, Nakano foi superado por apenas 13 milésimos por John Hopkins da Suzuki, novamente nos últimos segundos da classificação, se contentando mais uma vez com o segundo posto. Mas dessa vez, depois de um forte desempenho, ele se beneficiou de uma queda de Colin Edwards na última volta para conquistar seu melhor resultado na Kawasaki, um segundo lugar atrás de Nick Haley. Na Austrália, outro grande momento. Nakano mais uma vez saiu de segundo, e o GP marcou as primeiras voltas de uma Kawasaki liderando na MotoGP, com Nakano se aproveitando de uma garoa e abrindo 5 segundos nas primeiras 9 voltas, antes de parar nos boxes para trocar de moto na primeira corrida flag to flag da história. No molhado, Nakano não conseguiu manter o ritmo e terminou em oitavo. Mas apesar da evolução, que por azares nem foi vista na tabela do campeonato, com Nakano com 92 pontos e 37 de Depunier, totalizando 129, a Kawasaki sofreria uma baixa importante. O time teve um problema fora da pista que fez o Nakano repensar na sua estadia dentro da equipe. Chefe da Kawasaki desde 2002, Harold Eckel entrou em rota de colisão com o comando japonês do time após ter alegadamente prestado consultoria nos bastidores para a equipe Ilmor. O time da subsidiária da Mercedes, que fez motores consagrados na Fórmula 1 e na Indy, teria tido a, abre aspas, participação séria, fecha aspas, de Eckel em sua formação. A equipe, que fez os últimos 2 GPs de 2006, iria à falência após apenas um GP em 2007. Mas o estrago estava feito e o Nakano acabou indo para a Konica Minolta, a GIR, uma equipe satélite da Honda, enquanto que a Kawasaki, aí, por uma sinergia de custo, resolveu promover o Olivier Jacques para a equipe principal ao lado do Randy Depunier. E 2007, como você sabe, marcou a mudança das 990 cilindradas para as 800 cilindradas na MotoGP. E a Kawasaki fez uma aposta de desenvolvimento na Ninja ZX-RR que deu um ótimo resultado. Assim como a Ducati, em vez de investir em uma moto dócil como fizeram Honda e Yamaha, a Kawasaki, agora sob o comando técnico de Ishiro Yoda e comando organizacional de Michael Bartolome, trouxe um motor com válvulas pneumáticas que melhoraram a aceleração da ZX-RR e a fizeram ter seu ponto forte em saídas de curva e, de maneira inesperada, em fins de reta. Só que aí, no momento que a moto era boa, infelizmente eles tiveram uma dupla de pilotos que não entregou. Jacques sofreu 3 acidentes fortes no início do ano. Na primeira volta do GP da Turquia, em um treino livre na China, machucando seu braço e o tirando da prova de Xangai e do GP da França, e por último na Catalunha, onde machucou o pescoço. O francês decidiu se aposentar de competições após a queda em Barcelona, fazendo apenas testes e atuando como consultor na equipe. Ele foi substituído pelo irregular e imprevisível australiano Anthony West. Já Depunier sempre foi conhecido pelos numerosos acidentes, e eles deram o tom da temporada com 7 abandonos nas 18 etapas. Seus melhores momentos foram no GP da França, onde chegou a liderar em condições mistas no início da prova até cair, um segundo lugar no grid na Catalunha, a apenas 61 milésimos da pole de Rossi, seguido por um top 5 na corrida, uma nova primeira fila na Holanda em terceiro, seguida de um acidente na corrida, um quarto lugar no GP da Malásia e um pódio no GP do Japão, quando uma troca de motos no momento certo o fez garantir o segundo lugar. E aquela prova poderia ter reservado ainda mais para Kawasaki, caso o West, que liderou as primeiras 4 voltas, não tivesse queimado a largada. Ele ainda foi o 7º, apesar de um ride-through. E também no molhado na Inglaterra, sua primeira prova na Kawasaki, o australiano jogou fora um pódio após um erro, chegando apenas em 11º. Apesar disso, o West superou as expectativas e pontuou em 10 das 11 provas que fez, tendo como melhores resultados 2 sétimos no Japão e nos Estados Unidos. Em resumo, se a relação Nakano e Kawasaki tivesse seguido, Nakano teve um ano horrível de Honda satélite, pneu Michelin também na época, se essa relação tivesse seguido, certamente a Kawasaki teria tido mais pontos, mas mesmo assim, estatisticamente, esse foi o melhor ano da Kawasaki na MotoGP. Com 176 pontos, 108 deles com o Randy Depunier, que ficou em 11º no campeonato. E o bom desempenho da Kawasaki chamou a atenção de John Hopkins, que vindo de um 4º lugar no Mundial de 2007 e 4 pódios naquela temporada, chegou em 2008 para liderar o projeto. O segundo lugar no time aparentemente seria uma disputa entre Depunier e West, com a diferença entre ambos no Mundial nas provas que correram junto, sendo apenas de 78 contra 59 a favor de Depunier, apesar da maior experiência do francês. Porém, Depunier decidiu sair do time, indo para a LCR Honda, fazendo o West automaticamente renovar com a equipe. E com Hopkins e West, a Kawasaki dava a impressão aí de que finalmente ia, mas um erro técnico no começo do ano e diversas falhas mecânicas destruíram a temporada deles. E, no fim das contas, ajudaram a abreviar a estadia da montadora verde
verde na MotoGP. Tentando remediar a instabilidade da moto em entradas de curva após as quedas de 2007, a equipe repensou o chassi. Porém, a facilidade nas saídas de curva, ponto forte de 2007, desapareceu com a nova moto. Além disso, tendo como finalidade mais velocidade final, a Kawasaki chegou a desenvolver um novo motor Screamer, com a sequência de combustão regular, como os feitos entre 2002 e 2004. Porém, apesar de um teste no início de 2008, a novidade foi descartada e jamais correu. E esses erros técnicos, somado com um orçamento já meio comprometido, porque eles tinham assinado um contrato alto com o John Hopkins, fez a temporada ser um pesadelo. O americano, mais alto que Nakano e Depunier, tinha problemas de ergonomia na moto compacta da Kawasaki, o que lhe fazia por vezes cometer erros, batendo os joelhos nos cotovelos, e não o deixava chegar no limite do equipamento. As contusões foram consequência. Seu pior acidente foi nos treinos para o GP da Holanda, quando de um dos lados seu garfo dianteiro não comprimiu em uma freada e ele foi para a barreira, que não possuía airfence a mais de 200 km por hora. Para sua sorte, seu corpo chegou com as pernas à frente da cabeça, o que provavelmente salvou sua vida. Ele quebrou a perna e um tornozelo. Entre incidentes bizarros, Hopkins ainda foi obrigado a abandonar na França por, pasme, perder a corrente de sua moto. Os melhores resultados do time foram 2 quintos lugares, um de Hopkins em Portugal e outro de West na República Tcheca. Hopkins ainda conseguiu largar na primeira fila em Brno, devido a uma classificação no molhado. O americano terminou o ano em 16º com 57 pontos e West em 18º, o último dos pilotos regulares com 50 pontos, mesmo com 3 GPs a mais que o companheiro. Mas este ano horroroso foi o que fez a Kawasaki, que tinha acordo para ficar na MotoGP até 2011, desistir e ir embora. Os motivos alegados foram os crescentes custos da MotoGP, com na época o time gastando cerca de 30 milhões de dólares por ano e a famosa crise mundial de 2008. Dessa maneira, a montadora resolveu se focar em todos os outros campeonatos que competia, abandonando apenas o mais custoso. No entanto, para pagar uma multa menor em sua saída, o time japonês foi persuadido pela Dorna a seguir na MotoGP por mais um ano para compor o grid. Hopkins tinha mais um ano de contrato com a Kawasaki, mas ele acabou brigando com a equipe e foi substituído pelo Marco Melandri, que tinha assinado um contrato de 2 anos com a Kawasaki antes da saída oficial deles. E ele assumiria a moto da Kawasaki agora num novo time, batizado de Hayate, palavra para vulcão em japonês. A moto teve seu inconfundível verde trocado por uma pintura preta, sem nenhum branding. E aí, só com o desenvolvimento do equipamento pela equipe, sem peças novas, adivinha só, a moto começou a andar melhor. Em 3 das 4 primeiras provas, Marco Melandri chegou no top 6, incluindo um inesperado pódio em segundo lugar no GP da França, uma corrida flag to flag na qual sua performance retocável o colocou entre o vencedor Jorge Lorenzo e o terceiro Dani Pedrosa. Porém, com a sequência da temporada e a falta de apoio da fábrica, a performance foi caindo. Ainda assim, rendeu a Melandri 108 pontos e o 10º lugar no Campeonato Mundial, uma pontuação 1 ponto superior que a obtida em 2008 pela equipe com os 2 pilotos somados. E aí, é claro, após aquela temporada, Kawasaki morreu dentro da MotoGP. E aí, análise pós-morte, faltou o quê? Piloto, equipamento, equipe técnica, orçamento? Eu acho que tudo isso, mas em momentos diferentes da história. Mas no fim das contas, depois de anos sem convencer nas competições, a Kawasaki acabou encontrando seu melhor momento nos anos seguintes. Na década de 2010, a equipe verde saiu de coadjuvante para se tornar o time a ser batido no Mundial de Superbike, ficando a meio ponto do título em 2012, sendo campeão pela primeira vez em 20 anos em 2013 com Tom Sykes, sendo mais uma vez vice em 2014 e emparelhando 6 títulos seguidos com Jonathan Rea entre 2015 e 2020, antes de perder a hegemonia. Porém, em mais uma manobra estranha, o time em 2025 entra em uma nova fase. A equipe se torna a Bimota by Kawasaki, após a marca japonesa ter adquirido a italiana em 2019 e ter resolvido fazer dela, ao que tudo indica, sua divisão de motos de alta performance com um rebranding. No fim das contas, eles trocaram o carisma da Kawasaki para fazer uma coisa meio corporativa chata, tipo o exemplo que a Renault fez na Fórmula 1 quando virou Alpine. Uma escolha que no lado da herança tem 0 sentido, mas que no lado burocrata da coisa tem certa razão. E já que é para falar de Fórmula 1, outro time verde que foi mal na mesma época foi a Jaguar, que fez 2 pódios em 5 anos, entregando menos que a Kawasaki e gastando bem mais. E até dá para fazer um paralelo, né? A Hayate usou
a moto da Kawasaki de 2008 e foi muito melhor. A Hayate com um piloto pontuou mais em 2009 do que a Kawasaki com 2 pilotos em 2008. E a Red Bull usou o carro da Jaguar em 2005 e na primeira corrida já passou o número de pontos que eles tinham somado no ano anterior. Enfim, os anos 2000 não foram felizes para as equipes verdes. Mas no fim das contas, a Kawasaki tem uma magia que eu não sei explicar. Meio que todo mundo sempre curtiu a marca, mesmo ela não tendo uma história assim tão vitoriosa. Sobretudo na MotoGP. A gente falou aqui do quê? 0 vitórias, 5 pódios, 0 pole positions, e mesmo assim vocês me pediram muito esse vídeo. E é isso, o carisma é uma daquelas coisas que muitas vezes você não consegue explicar, você só sente. E é uma pena que a Kawasaki não tenha, na minha opinião, aproveitado isso como poderia nesses últimos 25 anos. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui, essa foi a história da Kawasaki, muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal, considere virar membro do canal para mais conteúdos como esse, e a gente se vê numa próxima, um abraço, valeu!